Fala aí, meu parceiro. Fala, professor Lucas. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo Ajeitando bem? aqui. Desenquadra tudo quando o cara entra junto aqui, mas tá É, tudo bem. não dá... Eu sempre fico na dúvida também se eu vou para trás, para frente. E aí, como é que tá essa quarentena aí? Mas trabalhando muito, cara. Trabalhando, É? né? A gente tava conversando com algumas pessoas. Eu acho que quando a gente fica trabalhando em home office, se não tiver muita disciplina, a gente fica o dia inteiro, né? Trabalhando, não tem hora para nada, né? Da hora que acorda, da hora que dorme. E é o tempo inteiro, né? Celular, YouTube. Ainda mais assim, quem é professor, né? Que de alguma maneira não tem que estar sempre alcançando o aluno, né? Tem que dar um jeito, né? Claro, claro. Cara, e é bem isso, né? Porque acho que o celular também, o celular é o mais absurdo de todos, o cara não desliga nunca, né? Mas de qualquer forma, tudo que está disponível e o cara de home office não tem, é quase praticamente 20 horas por dia, pelo menos umas 4 horas que dá uma dormida, né? Exatamente. Eu estava até numa disciplina boa assim de sono, estava conseguindo dormir cedo, acordar cedo, que a quarentena desregulou tudo. Agora eu vou ter que recuperar aí essa disciplina. A Mas palavra, a palavra, a palavra que está na moda agora é o novo normal, né? eu sou meio sério com relação a esse novo normal. Aí é claro que pô, tem coisas que mudaram porque é imperioso, né? Não tem como não mudar, mas assim, eu acho que assim que essa situação estiver relativamente sob controle, as pessoas esquecem e a mudança não é assim tão rápida, né? Claro que muda, né? Mas não acho que esse novo seja tão novo assim, não. Bom, minha visão, né? Não sei. Sim, 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 sim. Vamos ver o que acontece, né? Ninguém sabe direito o que vai acontecer, né? Tava lembrando aqui, acho que a última vez que a gente se encontrou foi lá no curso, né? Em Nova York, se eu não me engano. Lá, acho que sim, pessoalmente, pelo menos, lá no nosso curso em Nova É, York, lá. Depois a gente trocou, conversou bastante por WhatsApp e tal, legal. mas Então, a ideia pessoalmente. era justamente conversar um pouquinho, né, sobre a certificação, CFP. Claro, a gente pode falar de outras também, né? Você tem oferecido aí já há algum tempo, né, a capacitação. Acho que bastante gente aí te seguindo e querendo ouvir, né, qual é o caminho das pedras aí. E queria então começar falando sobre isso. Assim, existe um caminho das pedras que é fácil de ser passado. É claro que eu imagino que deva os alunos, né, as pessoas que queiram passar na certificação, tem que ter uma disciplina bastante, tem que ser muito observada, né? Não dá para achar que é molezinha. Mas por outro lado também não é nada de outro mundo, né? Então queria que você começasse a falar um pouquinho assim da tua experiência, o que você já conseguiu mapear de que é certo, aquilo que você ainda está em dúvida, enfim. Legal, legal, cara, bacana. Eu acho que, basicamente, né, eu não sei o quanto a galera conhece isso ou não, mas as certificações, assim, elas são, digamos assim, uma carteira de motorista para você poder dirigir um determinado tipo de carro, né? Então, assim como você precisa ter uma certificação, uma carteira de motorista tipo A para dirigir moto, tipo B para dirigir carro, C, sei lá, para caminhão, D para caminhão maior, etc. O mercado financeiro tem uma ideia muito parecida com isso. Você tem uma série de certificações financeiras, uma série de provas que você faz para comprovar, pelo menos, o seu conhecimento técnico mínimo. Por quê? Porque ao passar nessa prova, que nem você passa nessa prova de autoescola, você está apto a dirigir aquele carro. Então, na área de investimentos, você está apto a aconselhar investidores, apto a trabalhar na parte comercial, seja de uma corretora de valores, que hoje está crescendo muito, ou seja, dentro de um banco. Então, na prática, Ricardo, o que acontece? Você, quando está no mercado financeiro, você sendo profissional, né? Você precisa fazer uma dessas certificações para te habilitar a poder ofertar investimento para os seus clientes. Porque, naturalmente, se a gente for pensar, é mais ou menos assim: quando você entra num ônibus, transporte público, você nunca se perguntou isso, mas você tem certeza que quem está dirigindo aquele ônibus
tem aquela carteira, sei lá, C ou D, eu não sei direito qual que é a carteira, mas tem aquela carteira necessária para dirigir ônibus. Você nunca se perguntou se o cara tem, não tem, óbvio que ele tem. Então é mais ou menos assim. Você é investidor quando você chega lá no seu banco para ser atendido por alguém, você é investidor quando você vai na sua corretora para ser atendido pelo seu assessor de investimentos, independente de onde esteja seus investimentos, para você ter a segurança que nem você tem quando tu entra no ônibus que o motorista sabe dirigir, minimamente pelo menos, aqui também, esses caras que vão te atender, esses profissionais que vão te aconselhar na área de investimentos, eles têm que ter essa carteira de motorista que para você ter assim, a tranquilidade que minimamente dirigir eles sabem. Então, as certificações financeiras, elas são isso, elas são essa carteira de motorista para que esses caras consigam te aconselhar na área de investimentos. Basicamente é isso. É uma maneira até de... Estava aqui pensando na teoria econômica, né? É uma maneira de você reduzir a assimetria de informação, né? Você não sabe nada sobre aquela pessoa, mas as certificações em geral, ela simplesmente diz, olha, esse cara aqui você pode confiar, né? Ou pelo menos já ultrapassamos uma barreira aí de desconfiança, né? Agora é muito melhor do que quem não tem, né? A certificação. E você estava falando da carteira de motorista. Eu já tive, assim, várias vezes, viajando, né, para dar aula ou para trabalhar em outras situações. Me perguntava, entrando no avião, pô, eu nem sei quem é esse piloto, né? Uhum. Na vida. Pô, tô confiando 100% nele, né? Será que ele tá bem hoje? Será que ele dormiu bem? A gente nunca sabe, né? Então, eu entendo que as certificações reduzem, né, essa incerteza. E eu, especialmente, né, eu gosto muito da certificação CFP, né, CFP. Eu dava aula na XP do... Cara, quando era no Rio, em 2013, 2014, eles chegaram a montar um cursinho na época, que era preparatório. Não deu muito certo, não, na época. Mas eu gravava aula naquela época para o CFP. Então, os outros eu conheço relativamente bem, mas o CFP eu conheço bem. E eu vejo que, assim, tem uma oportunidade muito grande, né, de mercado para quem tem essa certificação hoje no Brasil. Você acha que, independente, quer dizer, independente não, considerando também a pandemia, esse mercado vai bombar aí, ou já está bombando? Legal, legal. Eu só, assim, né, eu quis fazer aquela introdução ali, né, Razuki, antes só para explicar mais ou menos uma ideia do que eram as certificações, mas eu acabei naturalmente não respondendo a tua primeira pergunta. Só para a gente não se embolar aqui, eu já anotei essa tua segunda aqui. Mas na primeira pergunta você me perguntou, né, olha, tem algum caminho das pedras? Como isso pode ser feito e tal? E eu costumo dizer o seguinte, assim, né, lá no início da minha carreira, eu comecei a dar aula para certificações financeiras faz mais ou menos uns 8 anos. E ali no início teve um tempo que, junto com certificações financeiras, eu também estava dando aula para a galera de concurso público, assim, né? E aí eu sempre digo para a galera da parte de certificações financeiras que, cara, certificações financeiras, elas são muito fáceis. Daí sim, porra, Lucas, é fácil? Não, nenhuma prova é fácil, não é isso que eu estou dizendo. Mas por que eu digo que é fácil? Porque é uma prova que você tem que chegar lá e fazer 70% do conteúdo, você não luta contra ninguém. Diferente do concurso público, por exemplo, onde você precisa passar no concurso público e ser melhor do que, enfim, se tem 20 vagas, você tem que ficar entre os 20. Então, se você é muito inteligente, mas uma pessoa um pouquinho mais, estava mais concentrada naquele dia, ele rouba a sua vaga eventualmente. Sim. E as certificações financeiras, ela não tem isso. As certificações financeiras é você contra você. E aí, Razu, o que eu sempre digo, né, Razu, que é o seguinte, cara, eu não aceito que você perca para você mesmo, entendeu? Então, assim, beleza, você pode chegar lá um dia, estava num dia ruim e eventualmente não passar na primeira prova. Faz parte, você vai passar na segunda, vai passar na terceira, não interessa quantas vezes, mas você vai passar, porque você não luta contra ninguém. E, de novo, eu não aceito que você perca para você mesmo. Então, eu acho que é só questão de decisão, de querer, de estratégia, de estudo, de dedicação, de intensidade, de preparação, e aí você passa em qualquer certificação que você quiser. É simples. Então, assim, sim, tem um caminho das pedras, e eu falo muito nas lives que eu faço, principalmente no meu canal do YouTube, que é o seguinte, né, Ricardo? Cara, não tem muito mistério, não tem nada a ver com ser genial, é muito mais com ser uma pessoa de tomar a atitude da decisão de estudar. E você sabe disso, eu sei disso, a gente que é do meio acadêmico, do meio de finanças,
que quantos colegas nossos, às vezes, não precisa ser genial, é muito mais de esforço, de decisão, de estudo. Estudo é chato, é ruim, mas é o que te leva para frente. Então, cara, o caminho das pedras é basicamente duas coisas: estratégia e decisão. Decidir doar tempo para aquilo. Então, se você passa qualquer certificação que você quiser, não sei se você quer fazer um comentário, porque já entra na tua segunda pergunta aqui, mas eu penso mais ou menos assim. Sim, sim. Não, eu acho muito legal você chamar a atenção disso, porque apesar de ser relativamente óbvio, às vezes não está ali na nossa mente, né? De que a questão é que você não está concorrendo com ninguém, né? Porque o fato de você concorrer com 1.000 pessoas, né, num concurso público, isso já abala, né, bastante a confiança. Cara, é você com você mesmo. E aquilo, tudo bem, você não precisa, você não é obrigado a passar de primeira, mas é só você se preparar e as próprias certificadoras não têm interesse em você preparar. Ela que tem interesse em saber se você está preparado. Se você estiver preparado, ótimo. Quanto mais gente, né, educada, né, com competência, melhor para o país. Então, não tem nada contra. Né? Agora, a questão psicológica pode ser uma variável que influencia muito, né? Mas, enfim, isso já é outra história. Mas aí, você anotou aí a segunda pergunta, né? Que é Anotei. Aí você me perguntou com relação como que está. Eu só aqui fiz questão de voltar, né, Razu? Porque às vezes o cara fala assim, pô, o cara fugiu da raia, não respondeu a sim. pergunta do Carioca lá, assim, pô, daí é sacanagem, né? Gaúcho fugindo da raia, rapaz. Mas voltando, aí a tua segunda pergunta foi o seguinte, né, cara? Meu, fala pra mim aí como é que tá o mercado nesse momento com relação Isso. ao CFP. Legal. Daí, olha só, eu acho que a gente vai, vou anotando algumas coisas pra gente não deixar de comentar, pra gente falar especificamente sobre a certificação CFP, porque assim, foi uma certificação que mudou minha vida, eu sou apaixonado por ela, a gente vai entrar um pouquinho mais nela no detalhe, mas para falar um pouquinho mais de um overview mesmo, né, de mercado. Eu acho que o seguinte, cara, eu acho que a gente, felizmente, né, a gente vive tá num momento de crescente de as pessoas, o brasileiro, buscar informações sobre o mercado financeiro. Então a gente tem, seja por maior acesso à informação, seja por uma realidade onde as pessoas hoje, talvez até um pouco por conta de quarentena, da pandemia, estejam acessando mais, ou talvez tenha um pouco mais de tempo para acessar mais informações online e tal, a gente vê um nível crescente de informações, mais pessoas entendendo sobre o mercado, por exemplo, falando do nosso nicho aqui. Então é óbvio que esse cara, a hora que chegar no banco, esse cara, a hora que chegar na corretora, se você não estiver mais bem preparado para atender esse cara vai ter menos confiança em você, mais ou menos assim, putz, o motorista lá do ônibus, que é um exemplo que eu dei antes, o cara, nas 3 primeiras curvas, o cara já quase derrubou todo mundo do ônibus, o cara não sabe dirigir, você vai sair na primeira oportunidade que tiver. É mais ou menos assim nos investimentos. Então, se você demonstrar confiança e conseguir explicar tudo que está acontecendo para as pessoas que você atende, para você assessora, naturalmente você vai ter crescimento de carteira, por exemplo, porque todo mundo quer, preciso crescer carteira, etc, etc. E isso só vem com conhecimento. Então, eu acho que esse é o grande ponto. O mercado é natural, tem uma evolução sobre conhecimento, sobre as pessoas entenderem mais e também uma cobrança maior dos principais players do mercado financeiro, sejam bancos ou sejam as corretoras, por profissionais CFP e também por profissionais com outras certificações, CEA, CPDA, CPA20. Os caras estão subindo muita régua. Por quê? Justamente por essa situação. Eles sabem que hoje, com o nível de informação que se tem, ou você tem profissionais que consigam entregar um nível de... Eu sempre digo isso, esquece atendimento. Você não tem que atender mais, você tem que prestar uma assessoria para as pessoas que estão dentro da sua carteira. Então, eu acho que esse é um pouco do ponto. Assim, eu acho que conhecimento, ele te eleva o teu nível. Todo mundo está numa mesma corrida. Se você tiver de tênis, você corre mais rápido. Se você tiver de skate, mais rápido. De bicicleta, mais rápido ainda. Então, e o conhecimento são essas coisas. Se você estudar para uma prova, você começa a andar de tênis. Depois, outra prova é um skate, assim vai. E eu acho que o mercado, ele está naturalmente... A gente vê um mercado onde a gente tem muita digitalização, e aí você vê clientes grandes, às vezes algumas instituições querendo prestar esse tipo de assessoria, né, para os seus clientes, para não perder esses clientes para essas fintechs, por exemplo. E aí é natural, né, para prestar uma assessoria completa, não é o banco que faz isso, não é a corretora que faz isso, são as pessoas do banco.
São as pessoas da corretora que fazem isso. Então as pessoas têm que estar naturalmente preparadas. Cara, eu vejo com muito bons olhos isso porque eu acho que, cara, a gente é muito jovem, né, Razuki? Se for pensar, eu sempre falo isso, cara, a gente começou a ter uma economia teoricamente estável ali com o plano real, 93, 94, né? Então, porra, a gente é um cara aí com, vai lá, sou péssimo de conta, mas 30 anos, vai, alguma coisa assim, né? Então, é 25 anos, mais ou menos, 26 anos, sei lá. Então, a grande de economia estável. Então, não é comum ainda, não é tão comum falar sobre isso, mas isso vai crescer muito. Então, cara, o mercado, ele sempre é aquecido. O mercado financeiro ele é muito louco, porque ele não tem crise, né? Porque você vê nas crises, os bancos aumentam seus lucros. Em momentos que não tem crise, os bancos lucram muito também. Falando de banco só, né? Nem tratando de corretora, porque as corretoras, em regra, não são capital aberto, a gente consegue enxergar menos. Mas a galera que tem escritório de assessor, por exemplo, que eu tenho muito contato, os caras agora na pandemia batendo recorde de captação. Ou seja, cara, o mercado está crescendo e vai crescer muito. Cara. Eu acho que isso também tem muito a ver com o novo cenário das taxas de renda fixa, né? Principalmente com a Selic a 2,25. Eu conversando outro dia com um amigo meu, professor lá do COPEAD, né, do FRJ, ele falou, cara, eu não imaginava que eu ia estar vivo para ver um dia Selic a 2,25. E a gente, como você falou, a gente não estamos tão velho assim, né? Então, você acha que essa questão da taxa Selic está bem baixa também contribui, né, para porque assim, eu tenho pessoas que me ligam ou mandam e-mail, assim, falam, pô, que eu faço? Assim, achando que é coisa simples, assim, pô, me dá uma dica, né? Cara, não é assim, né? Vem cá, o que você quer? Qual é o seu objetivo, né? Quanto você tem? O que você tem de recurso? Você tem família? Não tem? E eu acho que é isso que o CFP procura, em parte, trazer, né, para o profissional. Fala, olha, você vai ter que... É que nem médico, né? Cada paciente é um paciente. Você vai ter que cuidar dele. Não adianta que não tem como fazer linha de produção, né? Cara, perfeito, perfeito. Eu acho que sim, tá? Eu acho que concordo com a tua colocação, assim. Eu acho que antigamente era muito fácil ganhar dinheiro com renda fixa, né? Eu lembro quando eu estava no banco ainda, tinha lá, eu sempre falava assim, os viúvos do 1% ao mês, né? Porque tem uma galera que, putz, eu sou do tempo que chegava na mesa e falava assim, eu sou do tempo que ganhava 1% ao mês, emprestando para o governo. Claro, a gente tinha lá 14, 15% de taxa anual para o governo, uma taxa que não existe, né, dentro de um país meramente civilizado, minimamente civilizado, perdão. Só que os caras não enxergam é que na época que você ganhava lá 1% ao mês, 12,7% ao ano, né, quase 12,7% ao ano, enfim, 13, 15% ao ano, você tinha uma inflação de 12, de 13, né? Então, eu acho que assim, não tem almoço grátis, né? Ou seja, se você tem taxas de juros muito altas, é porque você tem uma inflação também alta para ser controlada. Se você tem hoje uma Selic a 2,25, é que você tem justamente o governo tentando fazer de tudo para aumentar a demanda, porque a inflação não existe nesse momento, está muito baixa, por questões da pandemia, claro. Mas é bem isso. Antigamente você fechava os olhos e botava em renda fixa, fechou. Hoje você tem uma dificuldade para escolher os seus investimentos, porque... E aí você vê, ontem mesmo eu gravei um quadro sobre isso, não sei se você chegou a ver ou não, mas falava fechou um balanço do primeiro semestre dos fundos, e os fundos de renda fixa tiveram 95 bilhões no primeiro semestre de 2020 agora, de déficit, né, entre aportes e resgates, ficaram 95 bilhões negativos, o que olha só que louco. Por que isso? Porque, é claro, todo mundo está fugindo de renda fixa, porque ninguém quer ganhar os 2,25 ao ano. E em contrapartida, os fundos de mais risco, todos eles tendo superávit. Imagina o seguinte, olha só, vou repetir os números, que a gente não está muito visual, mas vamos tentar. Renda fixa fecha o primeiro semestre com 95 bi negativo, todas as outras classes em geral, todas elas positivo, e aí fecha um déficit de indústria de fundos como um todo de 16 bi. Ou seja, 95 a renda fixa fechou negativo, os caras, todos os outros subiram tanto que fechou só em 16 bi o déficit. Mas imagina o que não aconteceu de migração de risco para isso. E isso justamente acaba sendo complicado, né, Razuki? Porque é o seguinte, se você vai no parque de diversões e fala assim, olha, você quer andar no carrossel, qualquer pessoa pode andar no carrossel, porque não tem risco nenhum. Agora, por que você vai lá
para andar na montanha-russa você tem altura mínima. Ah, que tem que ter no mínimo 1,40, não sei o quê. Porque senão o trocinho de segurança não te segura. E você só tem isso onde é arriscado. Então, onde é arriscado, você precisa ter algumas travas para não poder deixar qualquer pessoa entrar lá onde tem risco. No carrossel, qualquer um pode entrar. Porque no carrossel ninguém vai se machucar. E investimento é mais ou menos assim. Você tem fundos, você tem opções que rendem mais, é claro, ou às vezes rendem mais, mas tem que ter o risco junto. E a grande história é que o grande problema é que muitas vezes a pessoa não olha essa altura mínima para entrar na montanha-russa. Porque ela está olhando só, putz, olha que legal, é super divertido, está dando retorno, não olha isso, e aí na hora de cair na montanha-russa se machuca bastante. Esse é um ponto que é bem importante. Isso faz parte da educação financeira, né? Porque as pessoas não têm, a maioria das pessoas não tem a menor, né, um nível básico de educação financeira, né? Então, acha que assim, risco maior vai trazer um retorno maior, mas não esquece do outro lado. Também pode gerar uma perda maior, né? Então, é isso que você está falando, tem que estar consciente do que pode ser bom e ruim. Agora, fizeram uma pergunta aqui que outro dia eu também estava discutindo com um amigo meu com relação à poupança, né? Então, qual é a explicação da poupança ter aumentado captação? Olha, eu vou só arriscar aqui um pouquinho e depois você fala o que você acha. Eu tenho algumas hipóteses. Uma, educação financeira. Ainda assim, né, a poupança, ainda com a Selic baixa, a poupança é pior ainda, porque a poupança está um percentual da Selic, né, para quando a taxa está abaixo de 8,5%, a Selic. Então, eu não sei, eu acho que ainda é cultura mesmo, né, um hábito de colocar na poupança e não saber, né, como aplicar pelo Tesouro Direto ou pelas corretoras. Mas, enfim, essa é a minha hipótese. O que você acha? Cara, legal. Na verdade, assim, até são questões bem peculiares nossa de Brasil. A primeira coisa é que, desde 2012, né, a gente tem uma realidade onde a poupança, que antes rendia 0,5 ao mês mais TR, né, 6 e alguma coisa ao ano mais TR, hoje, quando a Selic está abaixo de 8,5, que é a nossa realidade de hoje, essa poupança está rendendo 70% da Selic. Ou seja, você, na realidade de hoje, como a gente está vendo a Selic a 2,25 ao ano, a poupança está rendendo 70% de 2,25, ou seja, nada, né? Só uma coisa importante é que quem tem, né, depósitos anteriores a 2012, esse cara está na melhor opção de investimento nesse momento, porque não tem risco, né, oscila nada, e ele está ganhando 6,15 ao ano isento de imposto de renda. Sim. Só que detalhe, você não consegue hoje depositar nessa poupança, né? Você só tem essa rentabilidade sobre aquele dinheiro que está lá atrás. Então, essa grana que está lá atrás não se mexe agora, é o melhor investimento do mundo nesse momento, né? Aqui no Brasil. Mas, por que isso cresce? Bom, uma questão é óbvia, tá claro, e a poupança sempre foi isso, né? A poupança sempre foi o produto de investimento do brasileiro, né? Seja por falta de educação financeira, seja porque ela, até pouco tempo atrás, tinha bastante. Tinha muita propaganda também, né? Muita cara, é isso cara, Ricardo, é isso que eu ia falar, né? Porque, cara, hoje a gente vai melhorando um pouco nisso, né? Nas classes um pouco mais de cima, assim, os caras conseguem, tem mais, assistem streaming, acessam redes sociais, mas classe C e D é televisão, tu entendeu? E até pouco tempo atrás só se tinha televisão também, não se tinha tanto streaming, por exemplo, e você via propaganda dos poupançudos da Caixa nos principais canais de televisão. Poupançudos, tal, vem aqui, ganha o cofre. Pô, tu deveria ganhar uma arma para se matar, porque você não deveria botar dinheiro na poupança, né? Você ganha um cofre lá do poupançudo, não sei o quê. Porra, então a gente tinha, ou tem ainda, a cultura nesse sentido. Claro, isso só acontece por quê? Porque tem aquele fator que eu te falei ali antes, né? Que a gente falou ali antes. A gente começou a falar de uma economia teoricamente estável, mais ou menos estável, em 93, 92, 94, ali com o Plano Real. Antes disso não existia estabilidade nenhuma, né? Então, eu acho que, então, assim, é cultural nosso e isso é um problema. Também tem a questão que hoje muitos dos programas do governo, por exemplo, também isso aqui, nada técnico, tá? Eu não pesquisei isso, eu pensei assim, mas muitos dos programas de auxílio do governo são pagos através da Caixa, né? E aí, então, muitas vezes já fica lá no banco público lá e os caras, já que tá aqui, vão botar na poupança já. Então, às vezes, pode ser que explique um pouco disso, tá? Essa é uma hipótese também que
que um amigo meu levantou e que realmente é bastante interessante. Porque já está ali, né? É. O gerente já cata o cara, já, não, senta aqui, né? Vamos abrir uma poupança. Cara, e eu troço de louco, né? Porque eu tenho, duas, três eu conto essa história, assim, né? Porque eu fiz meu CFP em 2012, 2013, eu acho, e eu tenho um irmão que também é do mercado financeiro que também fez CFP, né? E aí, cara, a gente, putz, cara, várias vezes nós tentamos sentar com o meu pai, né? Com meu pai e minha mãe e tal, e eles tinham um dinheirinho e tal, guardar. Agora nem sei se tem mais, porque eu parei de me meter. E a gente falava assim, pô, não pode estar na poupança. Isso já é errado para qualquer pessoa, né? De falar para eles. Para vocês dois que tem eu e o Germano aqui, que somos filhos de vocês, a gente, olha, não me fala que o dinheiro trabalha, não quero ouvir, não quero ouvir, não me fala. E nossa, cara, e não tinha jeito, eles não tiravam de jeito nenhum com dois, tipo assim, com dois caras que eles confiam para esclarecer, para falar que era ruim, para tentar ajudar. Você imagina quando você não tem isso tão perto assim. Mas isso é muito da falta de cultura deles também, de investimento, né? Isso também não é só cultural, não, né? Eu tenho estudado um pouquinho de finanças comportamentais, tem muito daqueles vieses, né, comportamentais, ou de limitações mesmo, emocionais, cognitivas e influências emocionais, e tem um viés que é bastante conhecido, que é o viés do arrependimento, né? Então, provavelmente, teus pais lá na época vão pensar, quer saber, eu vou deixar quieto aqui, nunca deu errado, que é meio que um Aham. status quo também, né? Porque, assim, a gente, né, como ser humano, isso é psicologia cognitiva que diz, né? Se a gente tem alguma chance de perder, a nossa aversão ao risco, ela diminui. Mas, e quando a gente tem uma chance de ganhar, a nossa aversão ao risco aumenta. É interessante isso, não é muito homogêneo, isso não é muito simétrico. Mas, de qualquer maneira, o sofrimento pela perda é tão grande que as pessoas preferem, muitas vezes, não vou correr esse risco, não. Deixa aqui quietinho, com o meu dinheirinho na poupança. E isso tem muito a ver com o modelo lá do Kahneman, né? Mas isso não cai até onde eu sei, isso não cai ainda, né? No CFP. Acho que depois, em breve, eles vão colocar isso no conteúdo. Mas, então, eu ia te perguntar uma coisa antes que eu acabei esquecendo. Essa questão da gente enxergar, que também é mapeado muito pela psicologia, a gente enxergar muito mais as taxas nominais do que as taxas reais, né, e líquidas, porque também tem imposto, né, tem taxa de carregamento, tem um monte de coisa. Você ainda vê muito disso, né, e até nas provas mesmo, né, tem muita questão que mistura taxa nominal com taxa real, com taxa líquida, para o sujeito se virar ali e saber o que está fazendo? Ô, Razuki, sim, eu vou te responder isso aí, só que eu vou te pedir licença por 10 segundos, porque eu cometi uma gafe que os caras estão me cobrando já aí, que eu esqueci da minha cerveja. Eu não faço live sem cerveja, tá? Você me desculpa, eu vou ali pegar a cerveja. É um minuto, tá bom? Eu tô aqui com fone, eu tô te ouvindo, tá? Tá Eu ótimo. vou pegar. Ó, tá me ouvindo aí? Que eu vou pegar a cerveja aqui, porque os caras estão me cobrando ali que eu não tava bebendo. Eu tenho que beber uma cervejinha, senão eu não ando, né? Eu vi que eu tava me achando estranho. Deixa eu pegar aqui minha cerveja. Vamos lá. Da próxima vez eu vou botar uma para gelar também, que eu esqueci. Ó, aqui, ó. E Deu, justamente eu pronto. tava. Deixei, desculpa se eu deixei vocês esperando aí. Nada. Como a gente Hã? estava falando no início da live, acho que a última vez que a gente sentou mesmo, opa, essa é da boa, hein? Para quem sentou para conversar foi tomando chopp em Nova York, né? Sem querer, Hum. sem querer falar nada que não seja realidade, porque foi, né? A gente estava mesmo. A gente já se viu em situações melhores, né, parceiro? Oh, que beleza. Mas voltando, É, voltando. Aí, essa é uma grande importância também, que em regra as pessoas não se dão conta, que é justamente isso, né? Que até eu te antecipei um pouquinho ali antes, que é bem isso. Cara, antigamente você ganhava 15 ao ano, porque você tinha uma inflação de 10, 12, 13 ao ano. Você tinha um ganho real de 2. Ganho real é justamente isso, né? Ou seja, seu ganho nominal, nominalmente, quando você está ganhando, 15 ao ano, por exemplo, você tem que tirar a inflação, porque esse dinheiro que você botou e que gerou 15% de ganho, seu dinheiro engordou. Mas o dinheiro não serve para nada, o dinheiro sozinho, ele serve para comprar alguma coisa. Por exemplo, comprar cerveja. Se
eu peguei meu dinheiro, botei no fundo, ele cresceu 15, e o preço da cerveja cresceu 15, eu não ganhei dinheiro nenhum, você entende? Então, ganho real é isso. É quanto que eu ganho acima da inflação. Porque o meu dinheiro guardado, que engordou, ele serve para comprar bens. Então, basicamente essa ideia. Aumentar o poder de consumo, né? Exatamente. Então, e sim, isso aí cai bastante nas provas, porque é um erro comum das pessoas, justamente isso que eu falei. O cara, eu ganhava 15 ao ano. É mentira, você não ganhava 15 ao ano. Você ganhava 15 ao ano com a inflação de 12, ganhava 3. Hoje você ganha 2,25 com uma inflação que daqui a pouco vai chegar muito perto de zero. Ou seja, você está ganhando os mesmos 2, parecido lá no final, depois da inflação. Basicamente é isso. Né? E essas contas têm que ser feitas direitinho, né, para comparar. E até no caso da poupança, né, que foi falado aqui, mesmo nas poupanças mais recentes, né, que rendem muito pouco, tem a vantagem de ser isento, né, de imposto de renda. Então, tem que fazer a conta direitinho para não comparar dados errados, né? E comparou o dado errado, a decisão vai ser errada, com certeza. Não tem. Tem que cuidar. E isso só reforça, né, Razu, que a gente vinha falando ali, que a gente falou no início, cara, da questão de, putz, você não pode querer dirigir um ônibus, né? Eu não sei dirigir ônibus, entendeu? Eu preciso de um motorista para me ajudar no ônibus. Então, isso serve para os investimentos também, cara. Se você pegar se eu tiver uma doença, por exemplo, você tem que ir no médico. Se eu esse dia estava andando de bicicleta aqui no meu condomínio, aqui consegui a incrível proeza de cair de bicicleta, aí estourei meu pulso, você tem que ir no médico ver o pulso, entendeu? Não vou operar em casa. Porra, não existe. E as pessoas cometem um pouco esse erro com dinheiro, assim, né? E, na verdade, é até um crime, assim, porque às vezes você, ao fazer sozinho, você tem perdas porque sim, a bolsa está subindo não sei quantos por cento, todo mundo ganha dinheiro com a bolsa. É mentira. Se todo mundo está ganhando dinheiro, alguém perdeu dinheiro em algum momento. Então, eu acho que são essas situações que você tem que cuidar, porque, de novo, se você se machuca, você vai no médico. Se você, que nem você falou de avião, você não pega o avião e pilota, você contrata lá alguém para dirigir o avião para você. Então, eu acho que isso ainda falta com relação para pessoas ajudarem a cuidar do dinheiro. Acho que esse é o ponto. Vejo muita gente fazendo sozinho, isso é difícil ali, né? Então, o Júlio aqui, aproveitar aqui umas perguntas, está perguntando aí se puderem dar exemplos práticos de quem teve as portas abertas graças ao CFP. Eu posso dizer aqui de alguns, né? Mas talvez o Lucas com certeza vai saber de mais. Mas só de você ter a certificação, você já passa em vários filtros, né, de seleção de mercado. Se você não tiver, você não tem nem chance, né, de concorrer. Mas, enfim, deixa aí para o Lucas falar melhor. Cara, eu tenho assim, primeiro um pouco da minha história de vida que eu já vou contar, né, rapidamente. Mas antes disso, Razuca, eu tenho uma frase que eu gosto e eu continuo falando porque ela não é mentirosa, que é o seguinte: eu conheço bastante CFP, tá? Tem bastante amigos CFP, assim, né? Não, desculpa, tem alguns amigos, mas bastante gente que eu conheço que são CFPs. E eu não conheço, independente de ser do meu círculo ou não, de amizade, eu não conheço nenhum CFP que não tenha trabalho hoje, mesmo em pandemia, né? Que muita gente eventualmente perdeu o trabalho. Eu não conheço nenhum CFP desempregado. Então, acho que esse já é um dado bem importante. E esse que eu conheço bastante, né? E que esses caras conhecem mais um monte de CFPs, né? Então, assim, então não tem nenhum desempregado. Então, você imagina, o CFP hoje são 4.900 caras no Brasil. Né? 4.900 somente. É menos de 5.000 caras no Brasil. É muito pouca gente. Muito pouca gente. Né? O Felipe da Náutica perguntou, eu acabei de responder aqui. Então, são menos de 5.000 pessoas. Aí eu trago um pouquinho da minha realidade. Eu lembro até hoje quando eu estava fazendo entrevista para entrar na época no Personalité, né? E aí era uma apresentação assim, cada um tinha que fazer 5 slides, tal, uma parada assim. E no final era o penúltimo slide, quais certificações você tem, tal. Eu estava numa migração, saindo da corretora, voltando pro Personalité. E aí chegou no meu penúltimo slide, certificações que eu tenho. Começou a baixar um por um, né? Fez uma apresentação aquela com animação, né, Razuca? Aquele negócio, tecnologia, um por um, né? Aquele troço moderno. E aí, cara, chegou lá uma hora e chegou, tem o CPA 20, pá, legal. Tem o CEA, CEA. E aí as pessoas acharam que tinha acabado, né? Eu assim, cara, pum, e tem o CFP. Assim, pá, daí
a guria pegou e perguntou assim, tá certo isso mesmo, né? Eu disse, sim, tá certo. Assim, nossa, cara, você tem isso aí? Porque, meu, de novo, é muito pouca gente, muito pouca gente que tem. É muito forte. O CFP, ele mudou a minha vida. Ele mudou a minha vida. Ele me colocou de novo, para falar com pessoas que eu nunca imaginei que eu falaria, falando do ponto de vista de carreira. E até só para reforçar, eu tô fora do mercado, né? Hoje eu tô dando só aula, digamos assim, né? Às vezes o cara pergunta para nós, né, Razu, que você dá só aula ou você trabalha? Mas isso é a pergunta clássica, né, para professor. Você só trabalha, você só dá aula ou trabalha? Mas olha só que legal. O Germano que tá aí, que foi o cara que eu citei antes, que era meu irmão e tal, que tá assistindo a live aí, um abraço para ele, um abraço para o André também. O Germano, cara, olha só que louco. Ele é coordenador da equipe de consultoria do Itaú lá em São Paulo, né? E aí ele falou assim, ó, corroboro contigo. Ou seja, ele confirmou o que eu falei. Ele também não conhece nenhum CFP desempregado. Ou seja, cara, de novo, é bem isso. Cara, o CFP muda a vida das pessoas, mudou a minha vida, entendeu? E é mosca branca. Qualquer produto ou serviço que você consiga comunicar um valor intrínseco, né? Valor real, né? Não é enganar os outros. Você tem um valor e que você, claro, vai cobrar algo, mas a pessoa que está comprando sabe que o valor é maior do que o quanto ela está pagando, né? Não tem muito. E as pessoas têm recursos, né, para administrar. Elas precisam tomar decisões. E é aquilo, a pessoa vai, pode até ser meio que subjetivamente, mas ela vai pensar, fico sozinho e tomo as decisões, ou contrato alguém que vai me cobrar tanto, mas pelo menos eu estou mais garantido em termos de valor. A questão é que, acho que essa pandemia foi interessante nesse sentido. Eu sempre abro um parênteses quando eu falo alguma coisa positiva da pandemia, porque senão as pessoas acham, pô, como assim foi interessante? Sim. Claro que não, né? A pandemia sempre é uma merda, né? As pessoas morrem, sofrem, não é isso. Estou dizendo que, dado que ela já está aí, ela é interessante pelo fato de que volta para a nossa mente que as coisas não são tão óbvias e tão simples quanto parece. Aquela coisa assim, não, aplica aí na bolsa que tá tudo certo. Uhum. Não, vem cá, aplica aqui, põe aí, pode botar, mas quanto eu ponho? Quanto você quiser. Não é assim, né? Você tem que ter um planejamento, o que você quer, seu objetivo. E aí, como eu falei, né, estou estudando muito finanças comportamentais, tem um viés, chama viés de disponibilidade, que é o quê? É a informação mais facilmente acessível, que não necessariamente é a informação mais relevante para tomada de decisão. E essa informação de grandes perdas na bolsa tinha meio que ficado distante, assim, não, isso não acontece, né? Vem, dá porrada em todo mundo, aí volta, não, cara, é melhor contratar um cara que sabe o que está fazendo. Sim. Então, acho que é por aí, né? O contexto ajuda, assim, nesse sentido. De novo, não é que é bom, né? Mas ajuda no sentido de trazer mais transparência, né? Para o valor do profissional, né? CFP. Cara, com certeza, concordo 200% contigo. E o legal, assim, né? A gente já entrando um pouquinho especificamente na certificação em si, é que o CFP, diferente das outras certificações anteriores, né, CPA 10, CPA 20 e CEA, o CFP, ele sai do mundo tão somente dos investimentos, né? Ele trabalha como o próprio nome diz, ele é uma ideia de planejador financeiro, né? O CFP é a sigla em inglês que se usa, porque ela é uma certificação válida em outros países, não só no Brasil, mas que, por isso que ela usa a sigla universal, né? Mas é uma certificação de planejador financeiro. Então você é um planejador financeiro, você não é tão somente um consultor de investimentos. E isso é o mais legal, Razuki, porque o que acontece na prática é que a parte de investimentos é uma parte do que você vai atender na pessoa. Você vai falar, por exemplo, dentro do CFP, você é permitido de falar, dentro ao ser CFP, de planejamento sucessório. Uma coisa que nas outras certificações ainda não tem. De, por exemplo, eu vou te ajudar a como você vai transmitir os seus bens para os seus herdeiros, para a gente conseguir fazer isso de uma forma mais rápida e menos onerosa. Eu vou te ajudar, por exemplo, para fazer uma gestão de riscos, ou seja, como que eu posso reduzir os riscos, eventualmente, da tua empresa, do teu patrimônio, por exemplo, né? Eu vou te ajudar, né?
Cara, é um troço assim, é muito louco. O CFP, ele para mim vale mais do que você. É muito focado, é muito mais que o MBA, assim, do que você aprende na hora ali, tu entendeu? Porque ele é muito focado. Então, assim, ele te ensina, por exemplo, para fazer planejamento tributário. Isso. Por exemplo, olha, você, ao invés de pegar os seus imóveis e fazer na sua pessoa física, se você vive de aluguel dentro desses imóveis, você joga esses imóveis dentro de uma holding, dentro de uma estrutura de societária familiar, por exemplo, e consegue economizar imposto com isso. Enfim, o que eu quero explicar é que você sai um pouco do campo só de investimentos, que já é gigante, e você passa a atender a ideia de planejar mesmo de forma financeira a vida do cara. Então, cara, eu sou hiper fã disso, cara. Eu acho que a certificação CFP, ela te coloca em outro patamar de conversa com o seu cliente, é outro nível de o que você agrega no seu trabalho de assessoria, cara. Eu sou fã dessa certificação. E tem uma pegada legal ali de ética também, né? Não é uma coisa assim, ah, não, agora, pô, você sabe o caminho do que é melhor, mais barato e vambora. Mas tem uma preocupação ética legal ali que também não dá para deixar de fora, né? Nem por uma questão mesmo pessoal e nem para questão de passar na prova, né? Se não estudar essa parte, acho que não passa, não, né? Não passa, não passa, não passa, e você tem que assinar para você, é um troço muito louco, assim, né? Eu sei que às vezes no Brasil não se dá muita bola para o que se assina, né? Mas pega, por exemplo, o que eles falam para passar na obra é bom, né? Tô enlouquecido aqui com tanta obra fazendo na minha casa. Mas para passar na prova, né? Não na obra, para passar na prova, você tem que ter os que eles chamam de 4 E's, né? O exame, ou seja, fazer lá os 70% total da prova, mais 50% pelo menos em cada um dos módulos, que são 6 módulos. Então, faz 70 no geral e pelo menos metade de cada um dos módulos. Então, esse é o primeiro E. Experiência, você tem que comprovar que você tem experiência no mercado, de olha, 3 anos ou 1 ano, dependendo, ele tem um modelo lá que ele pode ser uma experiência supervisionada, tá? Então, exame, experiência, educação, você tem que ter ensino superior, não para prestar a prova, mas para você tirar seu CFP, então você pode prestar antes de formar, mas você só vai ser CFP depois que formar. E o último E, que é justamente o que a gente vem falando, que ele tem que aderir, assinar o código de ética. Então, 4 E's. Exame, educação, experiência e ética. Você tem que assinar no código de ética que você se compromete no dia a dia, na sua diligência, na sua operação, na prática da sua profissão, seguir todo aquele código de ética do CFP. Então, na prática, você, de novo, eu sei que às vezes no Brasil o cara assina sem ler, tá nem aí, né? Mas é uma tentativa de subir a régua de ética do mercado, que inclusive, foi tema agora, se a gente for pensar, da grande briga XP e Itaú, né? Um diz que não usa ética para indicar produto, outro diz que o outro indica produto para ganhar dinheiro, ou seja, na prática, se o cara tivesse ética profissional, nenhum dos dois fariam nem por dinheiro, nem por metas abusivas, sei lá, né? Eu sei que do dia a dia é bem diferente, mas por isso que eu estou dizendo. Mas se tivesse ética tanto das instituições quanto dos profissionais, não teria esse tipo de dúvida. Mas é uma tentativa de elevar o nível. Essa é a ideia. Sim, e que eu me lembro, né? Porque eu lembro de ter. Eu dava até aula sobre esse código de ética há uns 8 anos, 5 anos atrás, sei lá. E eu lembro que tinha a sanção de perder o título, né? A certificação, né? Se você fizesse muita cagada. Muita não precisa ser muita não, né? Algumas cagadas você perdia a certificação e tinha outros. Claro que tem um escalonamento, né? Mas tem mais. É um negócio que tem que ser realmente levado a sério. Você pode receber advertência. Eu hoje, por exemplo, com o CFP, eu posso receber uma advertência, eu posso receber advertência escrita, advertência formal, posso ter posso ser suspenso e posso ter meu CFP cancelado. Né? Ainda bem que não fala nada sobre bebê em live, né? Não tá ferrado, né, Razuki? Mas isso aí não acontece. Olha os cachorros brigando aqui, tá fechando o pau aqui os bichos. Sim. Legal. Então, vamos ver se a gente abre esses minutos finais para mais perguntas, né? Eu sei que o pessoal aqui que faz teu curso fica mil, né? Porque tem muita coisa lá legal para aprender e aí eles ficam aqui colocando muita pergunta com relação... Tinha uma que eu tinha visto ali que perguntaram por que eu saí do mercado, né? Sim. E aí, não sei se tu tinha pegado essa aí ou não, mas basicamente, só para a gente já responde a tua aí, a minha decisão de sair do mercado foi porque eu tinha
já dava aula e fazia mercado junto há algum tempo. Os dois ficaram juntos há algum tempo. Em algum momento eu não consegui mais fazer os dois por falta de braço, assim. E eu tinha descoberto na ideia de dar aula uma verdadeira paixão, assim, né? Você dá aula mais tempo que eu, você sabe que o cara, Eu quando pedi começa demissão, a... eu era concursado da Petrobras, pedi demissão para dar sua aula. Cara, esse é um exemplo, né? Quando o cara tem essa paixão, assim, o cara descobre isso, é difícil o cara se curar dessa cachaça. E dar aula é uma cachaça. Aí quando eu comecei a tomar cachaça, meu amigo, ferrou, daí eu decidi 100% por aula. Legal. Tu tinha Então, uma aí? tem várias aqui, né? Tem aqui, citem exemplos de comprovação, 3 anos de mercado. Eu acho que é a carteira de trabalho, né? Que é a principal comprovação. Né? Na verdade é o seguinte, você precisa ter trabalhado, né, 3 anos com atendimento a cliente em qualquer um dos temas da prova. A comprovação é bem simples, você manda um currículo para eles lá, né? Então você comprova que atende cliente, fala com o cliente pelo menos por 3 anos dentro de qualquer um dos temas da prova. Ou você pode fazer o que eles chamam de experiência supervisionada, onde um CFP, um cara que já é CFP, ele, entre aspas, vira teu padrinho naquele ano, dele assina junto, fala, o Razuki aqui, ele trabalha perto de mim, trabalha comigo, ele faz isso, e aí de 3 vira para 1 ano essa experiência a necessidade de comprovar a experiência. E aí tem uma pergunta que tem a relação com essa, como é que é essa nova experiência de 1 ano, você sabe como é que isso comprova? Então, daí Supervisionada. essa supervisionada, né? Que daí você tem que ter um CFP para assinar junto com você. Oi, voltou. Alô? Acho que voltou. Tá. Voltou? Até, Razuki, se o pessoal, o pessoal que tem... Tá me ouvindo aí? Alô? Oi, tô Alô? ouvindo. Tá me ouvindo? Tá, beleza. Até, Razuki, Tô o ouvindo. pessoal que tem... Beleza. O pessoal que tem dúvida da experiência supervisionada, me chama no direct ali, que daí eu mando, que tem o guia da Planejar, que quem faz a prova do CFP, que ocorre mais ou menos não tem uma regra disso, mas são 3 provas por ano, né? Em regra. Então, a próxima agora é em agosto. Me chama no direct ali, que eu mando o guia da Planejar da experiência supervisionada do CFP. O pessoal tem muita pergunta aqui de tempo de preparação, né? Eu vou resumir todas numa, né? O que você sugere aí? Legal. Assim, isso é claro que depende de pessoa para pessoa, não tem uma receita de bolo, assim, né? Mas a gente fala, né, para fins de cronograma, umas 150 horas de estudos, tá? Então você tem que imaginar mais ou menos umas 150 horas de estudos. Que isso aí, eu sempre falo, em torno de 1 mês e meio a 2 meses, né? Claro que, cara, eu já vi gente que se preparou 3 semanas e conseguiu passar. Mas tudo depende do quanto o cara já tem de conhecimento. Mas na curva normal, né? Aquele nosso centrão aqui é 150 horas de preparação, 1 mês e meio, 2 meses, 2 meses e meio, 3 meses, dependendo do quanto você vai dispor todos os dias. As pessoas me perguntam, quantas horas por dia eu estudo? Eu sempre respondo, cara, você tem que estudar quando tiver qualidade, né? Você não tem que se preocupar em estudar 20 horas por dia. Se você fizer 2 horas com qualidade, é melhor que 6 horas ruins, entendeu? Não dá para deixar para um fim de dia já cansado, né? Exatamente. Aí perde qualidade. Porque não vai processar, né? Estudar, eu pelo menos, estudar ou dar aula, né? Quando a gente dá aula cansado, é complicado. Então, estudar é a mesma coisa. E aí, alguém tinha perguntado mais no início sobre a pandemia, né? Como manter a motivação. Eu acho que a gente tem que olhar pelo lado positivo, assim, ou seja, poxa, né? Ainda que aos poucos aí já está afrouxando, aí aproveitando em 1000 coisas, passa rapidinho. Cara, esse é um ponto, assim, né? Eu acho que o grande problema, principalmente para certificações, é que não tá tendo nesse momento, né? Fora Ancor,
né, as outras provas de certificações, elas não estão acontecendo, né? Então, assim, o que acontece na prática é que você está dentro de uma corrida que não tem linha de chegada. Então, claro, não é simples, não é fácil, né? Mas eu sempre digo o seguinte, Razuki, cara, você precisa ter a sua própria automotivação, né? Você tem que entender o porquê que você levanta de manhã, entendeu? Eu não posso esperar projetar nos outros a minha motivação. O que que é o seu porquê? O que que te move? Por que que você acorda de manhã? O que que você quer melhorar na sua vida? O que que você quer entregar de melhor para quem está na sua volta? Quais são os seus sonhos? Eu acho que essas coisas têm que ser o seu combustível para aproveitar o tempo. E, de novo, se você se preparar enquanto tá tudo parado, quando voltar você vai estar na frente. Eu acho que esse é o ponto básico. Isso até fazendo um paralelo aqui, ano retrasado, eu tinha me proposto a participar, falei, não, eu vou fazer um triatlon, né? Tava começando a correr, a nadar e tal, mas não tinha nenhuma prova aberta. Se eu fosse esperar a prova abrir para começar a me preparar, eu não ia conseguir. Mas não, eu vou me preparando. Quando surgir a chance, eu já estou no meio do caminho, né? E foi a mesma coisa, foi exatamente isso. Quando surgiu uma prova, e era aqui no Rio, né, no Recreio e tal, eu já vinha, né, treinando, foi muito mais fácil. Então é isso, a gente não pode se boicotar, né? Isso acontece muito, né? Muitas vezes a gente se boicota, às vezes está numa situação mais emocionalmente mais instável. Tem que ter uma disciplina aí, né? Faz uma meditação, faz o que você achar melhor, né? Para deixar a mente mais acalmada e mais tranquila é sentar para estudar e ver prazer nisso também, né? Porque tem um Claro, prazer, cara. né? É o que eu sempre digo assim, né, Razu? Cara, que eu falei lá no início, quando a gente abriu, né, cara? Estudo é basicamente atitude, é decisão. Você decide e começa. É que nem você decidiu começar e quer treinar pro triatlon, sei lá, começou a treinar. Sem linha de chegada, que nem tinha prova, entendeu? Eu acho que é mais ou menos assim. E o gostinho da vitória é muito bom, né? Quando você É chega bom. aí, Eita, rapaz. aí quando tiro a certificação, né? Bah. Aí é. E eu acho que isso te faz crescer muito como ser humano também, né? Não é só uma coisa profissional, né? Você, depois que você passa essa, você, pô, vou para outra, né? O que eu tenho aí para encarar agora? Agora você já ganhou confiança, né? Ganhou e mostrou para si próprio que você pode, né? Cara, perfeito. Foi mais ou menos assim comigo. Assim, eu fiz a primeira, meio que assim, é... meio que mais pro fazer. Eu fiz a segunda, fiz a terceira, fiz a quarta. Eu comecei, putz, isso aqui é bom demais. E aí fiz 7 ou 8 agora, não lembro quantos eu cheguei a ter e tal. Mas é bem isso, cara, porque eu nunca fiz pelo meu cargo, nunca meu cargo exigia. Eu sempre fiz antes. Eu acho que isso é um grande ponto que eu acho que eu bato muito, assim, né? Nos caras. Os caras, meu cargo não exige, meu banco não exige, meu chefe não valoriza. Você tem que fazer por você, e não por conta de que alguém exige ou não, até porque, de novo, depois de amanhã, os caras avisam que vai ter essa prova de triatlo, se você não tivesse começado antes, você nunca vai estar pronto, entendeu? Alguém tinha feito uma pergunta antes, e eu acho que tem a ver com a pergunta, deve ser Jéssica, não sei, Jéssica, CSR. Eu estava falando que tenho medo de tirar a certificação e não saber o que fazer depois, mas vamos lá. Mas assim, você acha que tem um mercado independente de bancos e corretoras, ou seja, o cara autônomo, ele consegue se virar bem? Essa é às vezes me pergunto sobre isso também, né? E assim, a partir do CEA, o CEA e o CFP, por exemplo, dessas certificações, elas te permitem para você se credenciar na CVM como consultor de investimentos, né? Então você seguir uma carreira autônoma. Em regra, sendo bem sincero, se você vai começar uma carreira autônoma do zero, ela vai ser difícil, porque você vai ter que construir uma carteira grande e isso naturalmente não é simples. E a sua remuneração como consultor de investimentos, por exemplo, ela vai ser uma variável dessa carteira. Então, é meio difícil você, do nada, começar a sua carteira. Claro, daqui a pouco você é muito hiper bom em relacionamento, você tem uma grande rede de relacionamento, etc., e você vai conseguir fazer. Mas o caminho mais natural é você estar numa instituição, construir a sua base de relacionamento a partir dali, e aí depois você decidir se você quer migrar de uma forma mais autônoma. Às vezes isso é um caminho que costuma dar bem mais certo do que esse outro primeiro. Porque, de novo, aí você construindo sozinho é mais difícil. Não que não dê, não que não dê para fazer, tá? Mas é um caminho mais difícil. Sempre dá, claro, mas é mais difícil. Alguém perguntou aqui, eu acho que é Nisivaldo Marinho, mas
como é que você vai pagar a anuidade de uma certificação que o cargo não exige? Eu até posso falar um pouquinho disso. Eu sou engenheiro, né, de formação. Eu pago CREA desde 1999, quando eu me formei. Durante um bom tempo eu paguei simplesmente porque eu era funcionário da Petrobras, concursado, eu tinha que ter o CREA. Depois que eu saí de lá, eu não era obrigado a ter o CREA, mas eu mantive o pagamento porque, assim, podia surgir uma oportunidade que se eu não tivesse ali o CREA pago direitinho, tudo bonitinho, eu não ia agarrar a oportunidade e não deu outra. Até uma questão assim que não tem nada a ver profissionalmente. Eu precisei fazer um plano de saúde e o plano de saúde de quem tinha CREA era mais barato. Então, assim, essa coisa de ficar calculando de maneira com uma lupa de muito curto prazo, às vezes sai da régua ali. Assim, não, então não vale a pena. Acho que tem que pensar com calma, paga 1, 2 anos, ver, porque eu não sei nem quanto é. Quanto é que você sabe, Lucas, a anuidade? O CFP tá... Eu tinha anotado aqui, 875. 875. É a anuidade. Mas assim, cara, Razuki, de verdade, cara, eu sempre digo isso, cara. A anuidade do CFP, nossa, cara, é o dinheiro mais bem investido da terra, assim. O que dá de retorno, você passa a assinar, né, seu nome, vírgula, CFP. Isso é um peso, nossa, enorme, cara. Então, assim, acho que, de novo, mais ou menos, eu ratifico a sua ideia também. É pensamento muito de curto prazo. Dói pagar 875 por ano? Claro, ninguém que, se fosse possível, não pagaria isso. O melhor dos mundos seria não pagar. Mas o peso que te dá isso para o mercado... E hoje eu não preciso disso, né? Então, assim, mas o peso que te dá isso, cara, é mudança de vida realmente. CFP muda a vida, cara. Então, assim, sai, que nem dizem, sai no xixi esses 875 aí, né? Beleza. Então, Lucas, eu acho que deve estar faltando uns 4 minutos aí, né? Eu vou encaminhar aqui para o desfecho. Queria aí te agradecer por ter participado. Muito tempo que a gente não se via, né? Assim. E eu tenho te acompanhado. Acho que você está fazendo aí um trabalho sensacional. É só olhar, né? Quando você tem o teu público aí, né? Teus clientes que viram quase amigos, né? O cara fica agradecido pro resto da vida. Acho que só isso já compensa todo o esforço, né, que você tem feito, e eu sei que não é fácil, né? Bom, quem está por fora acha assim, não, vai lá, grava um videozinho, conta umas piadas, não é bem assim, né? É um negócio que exigiu muito investimento e que tu tem que estar ali todo dia, né? Não tem essa coisa de acordar desanimado, né? Tem que estar todo dia dando porrada. Então, queria te parabenizar aí e deixar aí esse tempo final aí para você falar o que você quiser. Cara, obrigado. Obrigado pelas palavras aí. É que nem você falou, nosso último encontro foi tomando um chopp em Nova York. A gente precisa retomar esse chopp aí, né? Ver se você me paga o chopp aí, né? Que você ficou me devendo até hoje aquele chopp lá. Você é, seu safado. Mas, cara, Ricardo, obrigado pelas palavras aí, cara. É bem isso. Produzir conteúdo é duríssimo, né? É uma rotina cansativa e duríssima, mas só quando você vê o retorno das pessoas, isso faz tudo valer a pena, né? Mas você precisa estar bem todo dia. E eu acho que isso é um pouco da lição que eu passo para a galera que me segue e tal. A gente tem dias difíceis, tem dias ruins, mas você tem que decidir ser melhor do que o seu dia difícil. E quando a gente faz conteúdo, é muito por essa linha, assim. Mas eu acho que a gente está no caminho certo, a gente tem ajudado muitas pessoas e não tem coisa melhor na nossa vida como professor, você também sente isso certamente, que é você ver as pessoas crescendo através do caminho que você está junto, assim, né? Então, eu acho que a gente existe para os alunos e a gente existe por causa dos alunos. Então, é muito gratificante o que a gente vem fazendo aí. E, meu parceiro, obrigado pelo tempo também aí. Sempre que quiser, me chama aí que esse bate-papo é bom demais. E no próximo... eu pego a cerveja desde o início, né? Porque eu demorei a pegar a cerveja, daí não engrenou. Eu também, eu não vou ficar só olhando, não. Estão faltando aqui 30 segundos, só deixar aqui para todo mundo que eu vou salvar o vídeo, aí eu coloco no... eu te passo, se você quiser colocar lá no teu YouTube, eu coloco no meu também, aí quem não tiver tido chance de assistir, aí quiser assistir, fica liberado. Beleza, meu irmão. Um abraço, tá? Obrigadão. Valeu, abração. Abraço, tchau, boa noite. Tchau, pessoal. Valeu, gente.